Olá e bem-vindos a mais uma conversa aprofundada. Hoje a gente mergulha numa conexão que, assim, à primeira vista pode parecer surpreendente, mas que é fundamental. O que o desenvolvimento de um bebê ali nos seus primeiros 1000 dias de vida tem a ver com o futuro do planeta, com o desenvolvimento sustentável global. E, segundo as fontes que a gente analisou, este é um momento histórico para esse campo. Para guiar nosso papo, vamos nos basear em trechos de uma entrevista com a Pia Brito, que é conselheira sênior para desenvolvimento na primeira infância da Unicef. Ela é uma psicóloga do desenvolvimento com, nossa, décadas de experiência, né? Sempre ligando o que a ciência descobre com o que os governos fazem na prática. E a gente vai usar também algumas perguntas de um material de discussão sobre o tema, mas para dar uma estrutura. A nossa missão aqui é entender por que investir numa criança pequena não é só uma questão de bem-estar, sabe? Ou de preparar alguém para a escola. É uma estratégia central para a gente atingir metas globais imensas. Coisas como acabar com a pobreza e construir sociedades mais pacíficas. Bom, vamos desvendar isso. Para começar, tem uma frase da Pia Brito que é muito forte. Ela diz que este é o momento mais empolgante da história do campo do desenvolvimento infantil. É uma afirmação, e tanto, né? O que exatamente está acontecendo agora que torna este momento tão crucial? Então, o que ela aponta como o grande ponto de virada foi a inclusão, pela primeira vez de forma explícita, do desenvolvimento infantil nos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, a famosa Agenda 2030 da ONU. Isso pode parecer uma coisa técnica, mas na prática, nossa, representa uma mudança de paradigma gigantesca. Uma mudança de paradigma? Como assim? Pensa nos objetivos anteriores, os objetivos do milênio. Ali, o foco era quase que exclusivamente na sobrevivência. As metas eram sobre reduzir mortalidade infantil, mortalidade materna. O trabalho era basicamente manter as crianças vivas. O que é importantíssimo, claro, mas é limitado. Certo. Agora, a conversa mudou de patamar. A Agenda 2030 fala em garantir que todas as crianças não só sobrevivam, mas que possam prosperar, que atinjam seu pleno potencial. A gente saiu do sobreviver para o florescer. É uma visão muito mais completa, muito mais ambiciosa, né? Entendi. Deixar de contar só os que sobrevivem para se preocupar com a qualidade dessa sobrevivência. Mas vamos para a prática. Aqui é onde fica realmente interessante. Como é que o desenvolvimento de uma criança de 2 anos, sei lá, aprendendo a brincar, se conecta com um objetivo enorme como a sustentabilidade do planeta? Parece um salto muito grande. É um salto, mas a Pia Brito desenha muito bem as pontes, ou as vias, como ela chama. E os exemplos são muito concretos. Vamos pegar o ODS 1, a erradicação da pobreza. As evidências científicas hoje são, assim, esmagadoras. O investimento nos primeiros anos é uma das ferramentas mais eficazes para quebrar o ciclo de pobreza que passa de geração em geração. E como isso funciona na prática? É só porque a criança fica mais inteligente, vai melhor na escola? E mais do que isso, uma criança que recebe boa nutrição, que recebe estímulo cognitivo, afetivo, ela desenvolve um cérebro mais robusto. E isso não se traduz só em melhores notas, se traduz em melhores habilidades para resolver problemas, maior resiliência, melhor capacidade de se relacionar, são as competências que a economia do século XXI exige, sabe? É dar para essa criança as ferramentas para não apenas sair da pobreza, mas para se manter fora dela, para construir uma vida próspera. Faz todo sentido. E essa lógica se aplica a outras áreas também? Tipo saúde, igualdade de gênero? Exatamente. Na saúde, por exemplo, a gente sabe que a combinação de nutrição e estímulo precoce é a melhor receita para combater o nanismo, o stunting, que não afeta só a altura, afeta o desenvolvimento do cérebro. E o mais incrível é que os efeitos são para a vida toda. Um bom começo de vida está associado a menos doenças crônicas na vida adulta, como problemas cardiovasculares. Nossa! E para o ODS 5, de igualdade de gênero, a conexão é direta e poderosa. A existência de creches, de serviços de cuidado infantil de qualidade, é um dos principais fatores que permitem o empoderamento econômico das mulheres. Libera as mulheres para que possam trabalhar, estudar, participar da vida pública e ainda fortalece o que chamam de economia do cuidado, né? Um setor que emprega majoritariamente mulheres. E ela não para aí nos setores mais óbvios.
Eu vi nas anotações que ela conecta o tema até com cidades sustentáveis e paz mundial. Aí minha cabeça deu um nó. Como uma criança brincando no parquinho ajuda a construir uma cidade melhor ou a promover a paz? Essa é a parte mais surpreendente e talvez a mais bonita do argumento dela. Para cidades sustentáveis, ela usa o conceito de desenvolvimento biofílico. A ideia é que nós, seres humanos, e especialmente as crianças, temos um amor inato pela natureza. Uma conexão com plantas, com animais. Uhum. Se a gente nutre essa conexão nos primeiros anos, com mais parques, com mais contato com o verde, a gente está formando uma geração que vai valorizar mais o meio ambiente. Futuros arquitetos, engenheiros, prefeitos que vão, quase que instintivamente, projetar cidades mais verdes, mais humanas. Que ideia poderosa. Em vez de só ensinar a reciclar, a ideia é cultivar o amor pela natureza desde o berço. E a paz? Como entra nessa história? A conexão com a paz, o ODS 16, está na neurobiologia. Os primeiros anos são quando o cérebro constrói os alicerces para as habilidades sociais e emocionais. Empatia, a capacidade de colaborar, de entender o ponto de vista do outro, de regular as próprias emoções. Tudo isso é aprendido ali, nas interações. A paz não começa em tratados internacionais. Ela começa na forma como uma criança aprende a dividir um brinquedo, a consolar um amigo que chorou. É a base da cidadania. Nossa! Então, o que isso tudo significa, juntando todas essas peças? A gente não está falando de um investimento que gera um único retorno. A ideia que ela traz e que parece ser o centro de tudo é a de um dividendo múltiplo. É isso? Exatamente. Esse é o conceito-chave do agrupamento de metas. Um único real investido na primeira infância não melhora só a educação. Ele melhora a saúde, promove a igualdade de gênero, fortalece a economia, previne a violência. Ele paga dividendos em várias áreas ao mesmo tempo. E é por isso que ele quebra os silos dos governos, sabe? Aquela coisa de cada ministério no seu quadrado. Isso. O Ministério da Saúde só fala de saúde. O da Educação só de educação. A primeira infância força todo mundo a conversar. E é por isso, como ela lembra, que o ex-secretário-geral da ONU, Ban Ki-moon, disse que o desenvolvimento infantil é o motor da mudança transformadora que a Agenda 2030 busca. É o alicerce. Sem ele, os outros objetivos ficam muito mais difíceis de alcançar. E mais caros também. Essa ideia do dividendo múltiplo é realmente poderosa. Parece quase uma solução óbvia. O que me deixa com uma pulga atrás da orelha é: se o retorno é tão grande, por que isso já não é a prioridade número 1 em todos os países? A análise da Pia Brito deve tocar nos obstáculos, certo? Com certeza. E ela é muito pragmática quanto a isso. Ela resume os desafios em 3 grandes áreas que, travam o avanço. O primeiro é justamente o que a gente acabou de falar, a prestação de serviços e os silos setoriais. É o problema da burocracia, né? A criança é uma só, mas o governo é todo fatiado. Exato. É como se cada ministério cuidasse de uma peça do carro, mas ninguém é responsável por garantir que o carro chegue ao destino. A criança é o carro inteiro, o desenvolvimento dela é holístico. Cognitivo, social, emocional, físico, tudo junto. Mas o setor da saúde vai medir vacina e peso. O da educação vai se preocupar com alfabetização, mas só anos depois. Ninguém se sente dono do resultado final, que é uma criança se desenvolvendo plenamente. Essa responsabilidade se dilui e a integração vira um pesadelo. Essa fragmentação do governo é um problema crônico em várias áreas. Mas no caso da infância parece ainda mais grave, porque a janela de oportunidade é muito curta, né? Se o setor de saúde e o de educação não conversam nos primeiros 3 anos, essa chance se perde para sempre, não é? Perfeito. A urgência é imensa. E isso nos leva ao segundo desafio, que é o do compromisso político de investimento. E o problema aqui é de percepção, de visibilidade. Como assim, visibilidade? É muito mais fácil e politicamente mais impactante mostrar a foto de uma criança com desnutrição aguda, ou os dados de mortalidade infantil. São problemas visíveis, chocantes. Eles geram o que a Pia Brito chama de indignação, um sentimento de urgência nos líderes. Agora, como você mostra a foto de uma criança que não está atingindo seu potencial de desenvolvimento? Aos olhos de um leigo, ela pode parecer uma criança normal. O problema é invisível. A ausência de estímulo, a falta de interação de qualidade,
Isso não aparece no exame de sangue. E se o problema é invisível, é muito mais difícil convencer um político a investir bilhões para resolvê-lo. É verdade. Uma foto de uma ponte caindo gera uma crise política na hora. Mas como você fotografa um potencial não atingido? É um fantasma. E isso torna a causa politicamente menos rentável. Qual é o terceiro desafio? Esse me pareceu o mais filosófico de todos. E talvez o mais difícil. É o que ela chama de a natureza íntima do desenvolvimento. O desenvolvimento de uma criança não acontece por causa de um equipamento caro ou de um prédio bonito. Acontece na troca de olhares, na conversa, na cantiga de niná. Acontece nessas interações pessoais, íntimas entre a criança e quem cuida dela. E como ela diz, é muito difícil comoditizar isso. Comoditizar, transformar em produto. Fica imaginando um gestor público tentando colocar numa planilha de Excel o valor de uma avó contando uma história para o neto. É outra dimensão. Exatamente. Como você transformar algo tão pessoal, tão relacional, num programa de governo para milhões de pessoas sem perder a essência? Como garantir a qualidade dessa interação em larga escala? É uma tensão enorme. E o risco é criar uma espécie de fábrica de desenvolvimento infantil que cumpre metas no papel, X crianças atendidas, mas que perde a alma do negócio, que é a conexão humana, que acaba virando um serviço frio, burocrático. É um equilíbrio muito, muito delicado. Ok, os desafios são gigantescos. A gente tem a burocracia, a invisibilidade política do problema e essa natureza íntima que é difícil de escalar. Parece um beco sem saída. Mas a Pia Brito não para no problema, ela aponta uma luz no fim do túnel, né? Ela faz um apelo bem direto a um grupo específico. Sim, e essa é a parte mais provocadora da análise dela. Diante desses desafios, ela diz que quem pode destravar o campo não são necessariamente os especialistas ou os políticos. O apelo dela é para os estudantes. Que interessante! Ela não chama os bilionários ou os presidentes. Ela chama os estudantes, os aprendizes. Por que eles? Porque, na visão dela, o campo hoje é dominado por dois perfis. Os pesquisadores, que produzem o conhecimento, e os implementadores, que executam os programas. Falta uma terceira voz, a dos inovadores, dos questionadores. Gente com energia criativa, que não tem medo de ser ousada. A lógica dela é que o campo não pode mais só crescer de forma linear, sabe? Melhorando um pouquinho aqui e ali, ele precisa dar um salto quântico. O termo que ela usa é leapfrog. E ela acredita que são os jovens, os estudantes, que podem catalisar esse salto. Um chamado para a nova geração de pensadores e fazedores. E ela dá pistas de onde essa nova energia poderia ser aplicada. Em que áreas eles podem fazer a diferença. Sim, ela aponta algumas frentes. A primeira é a inovação em programas. Criar a próxima geração de serviços que já nasçam integrados multissetoriais. A segunda é a governança. Entender como as comunidades locais, os líderes de bairro, podem tomar as rédeas da agenda, em vez de esperar uma solução de cima para baixo. A terceira é a medição. Voltamos ao problema da invisibilidade. Exato. Ela pede ajuda para desenvolver ferramentas mais precisas, baratas e fáceis de usar para medir o desenvolvimento infantil, tornar o invisível visível. Talvez usando tecnologia, aplicativos, inteligência artificial. A ideia é dar aos gestores um termômetro claro do desenvolvimento das suas crianças. E ela menciona uma área que teria o maior potencial de todas. Um ponto que poderia virar o jogo. Sim, e para mim essa é a ideia mais transformadora de todas. A área com maior potencial, segundo ela, é a de aproveitar a demanda que já existe. Ela faz uma observação muito simples, mas genial. Existe uma aspiração universal no mundo. Todo pai, toda mãe, em qualquer cultura, em qualquer classe social, quer o melhor para o seu filho. É um desejo humano fundamental. Nenhum outro campo do desenvolvimento, seja saneamento, energia, pode dizer que tem uma base de apoio tão natural e universal. Nossa, isso vira o jogo completamente. Quer dizer, em vez de o governo tentar empurrar um serviço de cima para baixo, a ideia é mobilizar essa força que já existe em cada família para que os pais comecem a puxar a mudança, a exigir esses serviços. É exatamente isso. O campo, historicamente, focou muito na oferta, em criar creches, treinar profissionais.
O que a Pia Brito provoca é: e se a gente focasse em organizar e potencializar a demanda? A grande pergunta que ela deixa para essa nova geração é: como a gente converte esse desejo universal, esse amor que cada família tem por suas crianças, numa força política organizada? Uma força poderosa, capaz de pressionar por mudanças reais. É um recurso natural imenso e ainda muito pouco explorado. Então, resumindo a nossa jornada, a gente começou entendendo por que este é um momento único para o desenvolvimento infantil, com sua entrada na agenda global. Vimos como ele serve de alicerce para um futuro mais sustentável, se conectando a tudo, da pobreza à paz. Encaramos de frente os desafios da burocracia, da invisibilidade política, da complexidade da interação humana e terminamos com esse chamado inspirador para uma nova geração com uma ideia radical: usar o amor como força de transformação social. E se a gente amarra todas as pontas, a mensagem central é essa mudança de perspectiva. O desenvolvimento infantil não é um tema de nicho, não é um setor a mais no governo, é a fundação do desenvolvimento da sociedade. É a prova de que a conexão humana em nível micro, ali naquela troca entre um cuidador e uma criança, é o que impulsiona a transformação em nível macro, para o país e para o planeta. E isso tudo nos deixa com uma reflexão final, que vem direto das fontes que a gente analisou. Se existe essa aspiração universal, se todo pai e toda mãe no mundo compartilha o desejo profundo de dar o melhor começo de vida possível aos seus filhos, e se a ciência já nos provou que esse bom começo é a base para um mundo melhor, a pergunta que fica é: o que ainda precisa ser mais bem compreendido ou feito de um jeito diferente, dentro de cada comunidade, em cada bairro, para que esse desejo universal finalmente se transforme numa realidade universal?